Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, do 35 até o 41. Todos acharam? Amém. Amém. Esse texto é um texto bastante conhecido da palavra, nós já pegamos nesse mesmo texto algumas vezes, mas eu tenho certeza que Deus tem algo a falar no nosso coração nessa noite, de um modo especial. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos que o Senhor venha nessa noite como mestre por excelência, ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja que aprendamos. Que o Senhor possa nesse instante desvendar olhos e ouvidos espirituais, de modo que cada um de nós ouça e veja aquilo que o Senhor deseja que ouçamos e vejamos nessa noite. E que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Há algum tempo atrás, nós trouxemos um texto que falava da travessia de Jaboque. Aquele encontro único, ímpar, de Jacó com o anjo do Senhor, que a gente entende que é a pessoa do Senhor Jesus, ali no Antigo Testamento, antes da sua encarnação. E falamos naquela ocasião que a vida do cristão é uma vida que tem passado por várias travessias, vários momentos. Aí a gente falou da questão da travessia do Mar Vermelho, que simboliza a saída do Egito, saída do mundo, saída do reino das trevas e a chegada no reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Falamos da travessia do Rio Jordão, que é aquela travessia que simboliza o crescimento do cristão, é aquele momento em que nós somos batizados, nós somos recebidos na congregação, passamos a fazer parte do povo vivo de Deus sobre a terra. Aí nós chegamos na travessia de Jaboque, que é aquela travessia daquela experiência pessoal, única e relacional com o Senhor Todo-Poderoso. Mas eu queria convidá-los hoje, na verdade não sou nem eu que convida, mas o próprio Jesus, Ele nos convoca para fazermos uma outra travessia, para nós passarmos para uma outra margem, para nós fazermos uma travessia. A travessia de Jaboque é a travessia da maturidade, mas essa travessia de hoje
hoje é a travessia da fé persistente, a travessia daquele momento onde nós nos sentimos abandonados por Deus, nós achamos que o Senhor está dormindo no nosso barco, que Ele não está ouvindo a nossa oração, mas é precisamente aí que nós recebemos a mais significativa lição da parte de Deus. Antes de qualquer coisa, eu queria situá-los nesse contexto e queria chamar a atenção da igreja para o fato de que imediatamente antes deste episódio, precisamente nos versículos 33 e 34 deste mesmo capítulo, o evangelista Marcos, ele dá uma explicação do porquê Jesus falava por parábolas às multidões, muito embora falasse mais explicitamente aos seus discípulos em particular. E é curioso que logo em seguida acontece a convocação de Jesus aos seus discípulos para passarem para outra margem do lago de Quinerete ou Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia. Aquele lago, ele fica 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e é assolado por muitas tempestades de vento que vêm dos montes em seu redor, sobretudo do Monte Hermon. Irmã, Socorro está asseverando porque ela conhece a geografia do lugar. E foi precisamente ali naquele lago, com ventos tão rijos, que o Senhor escolhe para dar uma das maiores lições aos seus discípulos. Aquela convocação de Jesus, mesmo tendo sido literal, trazia consigo um sentido parabólico para aqueles discípulos. Este outro sentido só poderia ser compreendido pelos ouvidos treinados de suas ovelhas. Jesus estava falando de uma travessia para um nível de espiritualidade que requeria fé, graça, resistência e resiliência, que é aquela capacidade de superação no meio das lutas, no meio das perdas, no meio das agonias pelas quais passamos. Se isso foi válido para os discípulos nos dias de Jesus, andando com Ele ali, visivelmente aqui na terra, o que dizer para nós nos dias de hoje? Tudo bem. Eu tenho a impressão de ainda ouvir Jesus fazendo a mesma convocação feita aos discípulos dos dias de sua carne. Passemos para outra margem. E dessa vez, não de forma parabólica, mas explicitamente convocando as suas ovelhas para atravessarem o lago da superficialidade, o lago da barganha, do sacrifício barato, do voto de tolo, do mercadejamento da fé, do toma lá da cá espiritual, que tem marcado a religiosidade dos nossos dias. Se é algo que tem me preocupado, é algo que tem preocupado os ministros de Deus sérios, e eu queria nesse culto de doutrina falar um pouco sobre isso. O Senhor nos convoca a todos que nele cremos a passarmos para aquela margem cujo solo é a rocha inabalável, que é o próprio Cristo Jesus. E essa rocha é a única capaz de suportar todo tipo de tempestade em um nível de espiritualidade praticamente desconhecida por aqueles que lotam hoje as igrejas mercado dos nossos dias. O que realmente o homem precisa não é encher os bolsos de dinheiro, ou fazer parte da lista dos 10 mais, ou ter, amealhar um desespero, uma agonia muito grande em relação a isso. As pessoas muitas vezes lotam as reuniões de oração muito mais no sentido de amealhar, de conseguir coisas. E no último sermão
eu mencionava isso e dizia, olha, é muito difícil nós encontrarmos nas reuniões de orações pessoas que digam assim, olha, eu vim pedir oração para que eu tenha mais intimidade com Deus. Olha, eu vim pedir oração para que eu cresça na graça e no conhecimento de Deus. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Mas as pessoas estão sempre agoniadas porque tem sempre uma demanda para resolver. O que na verdade o homem precisa é preencher o vazio em seu coração. Ele precisa resolver o problema que falta em si mesmo e afeta diretamente a sua interioridade, que é a falta de paz que excede todo o entendimento e encontrar aquela alegria completa e indizível que só é possível na presença viva do Senhor. Eu queria que você deixasse aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. E eu queria chamar a atenção de vocês para 3 coisas nesse texto que de um modo muito especial toca o meu coração. E eu acredito que tocará também o coração de vocês. A primeira coisa é que a convocação de Jesus aos seus discípulos, essa convocação de Jesus, ela me chama a atenção. Ele chama para que eles passem para outra margem. Talvez aqueles discípulos imaginassem que Jesus estava apenas chamando para sair de um lado para outro do lago, mas na verdade Jesus não estava fazendo isso. Nos versículos 35 e 36, nós encontramos o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Alguns param aqui e fazem algumas interpretações com relação a esses barcos que o seguiam, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar hoje estritamente dessa travessia, não a travessia visível, a travessia de um lado para outro daquele lago, mas aquela era na verdade uma convocação para que seus discípulos participassem de uma parábola viva, onde eles próprios seriam os protagonistas. Eles viveriam naquele barco, figura representativa da igreja, o que experimentariam durante toda a sua vida. E nós todos estamos fazendo essa travessia, nós todos estamos buscando o Senhor em espírito e em verdade, e todos aqueles que o buscam assim estão fazendo esta travessia. Amém? O Senhor os convoca para um nível de espiritualidade que vai além da superficialidade e requer, além de fé, graça e resistência para enfrentar o que pode surgir em nosso caminho. Nesses dias nós estivemos orando pela filha do pastor, pela outra filha do pastor, Ana Lúcia. Ela estava com seu marido internado numa situação dificílima. A igreja acompanhou, os parceiros de oração acompanharam. Aquela mulher é uma nova convertida. Ela acabou recentemente de fazer a entrega de sua vida para Jesus. Marido jovem, com 54 anos. E esse rapaz, depois de todas as lutas de oração, o Senhor guardou. Mas antes de partir, ele entregou a sua vida a Jesus. E nós vimos ali, eu não estive lá no enterro, no velório, foi em Maceió, eu não tinha condição de estar lá, nem o pastor, mas os meninos foram e trouxeram a notícia daquilo que Deus tinha feito no coração daquela moça, né? Aquela coisa, a luta foi muito grande, o período que antecedeu a morte foi um período muito difícil, de muito sofrimento, mas o Senhor o alcançou com a sua misericórdia, né? E Ana estava ali firme, na certeza de que o Senhor estava no controle daquela situação, e ela segurou na mão do Senhor e atravessou tudo aquilo para a glória de Deus. Nós temos o caso da família Almanza que está aqui, que enfrentou uma dor muito
grande da perda do líder dessa família, do esposo e pai. E a gente viu como essa família, madura na fé, reagiu a tudo aquilo e atravessou e está atravessando tudo isso, segurando na mão do Senhor, na certeza que o Senhor tem o controle soberano de todas as coisas. Vimos a irmã Flávia, que passou pela perda do seu filho, passou pela perda da sua mãe. A mãe é uma perda natural, o filho e antes da mãe é antinatural. Mas a gente compartilhava antes do culto aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Flávia também é uma pessoa nova na fé, mas como o Senhor tem agido na vida dessa mulher e na vida de tantas outras pessoas, como na vida da própria irmã Socorro, que também passou por uma experiência semelhante, e o Senhor tem sustentado essas pessoas com a sua mão direita fiel. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que é imperioso termos a compreensão dessa santa convocação do Senhor, que ecoa em nossos dias. Do contrário, abandonaremos a fé, como muitos têm feito. A segunda coisa que me chama a atenção no texto, encontrando nos versículos 37 e 38, mesmo Jesus estando conosco no barco, não estamos livres de passar por tempestades. Amém? Versículos 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós temos vontade, e alguns até dizem: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Pai, olha para mim, o Senhor está com os seus ouvidos fechados, que não ouve o meu clamor? Eu preciso que o Senhor entre com a providência nessa situação. E parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas se tornam difíceis e estreitas, e parece que a saída vai para uma margem diametralmente contrária àquilo que nós esperamos. E muitas vezes nós esquecemos que aquela resposta, aquilo que veio, é a vontade soberana de Deus para aquela situação, mesmo que não entendamos. Então que nós possamos orar e dizer: Senhor, dá-me olhos espirituais para que eu veja, dá-me entendimento espiritual para que eu compreenda e glorifique o teu nome, mesmo apesar de tudo isso que tem acontecido. Amém. Como cristãos somos chamados a enxergar a vida com os olhos de quem realmente foi transformado pelo poder de Deus. Isso nos faz andar no caminho, na luz, na verdade, livre de pesos e culpas ou máscaras, mas não nos isenta de passar por tempestades. E eu quero dizer, as tempestades virão. As tempestades, elas são um fato, são coisas que vão acontecer, estão acontecendo, aconteceram no passado, e até nós fecharmos os nossos olhos sobre esta terra, nós estamos fazendo a travessia de Quinerete, nós estamos passando para o outro lado, saindo da superficialidade espiritual e alcançando a glória de Deus na nossa vida, até aquele dia quando nós fomos chamados dessa terra. Amém? Amém. Então eu queria chamar a sua atenção. A proximidade e intimidade com o Senhor não torna a nossa vida mais fácil do ponto de vista circunstancial, como nós ouvimos Mirtes cantar há pouco. Ela nem sabia qual era a palavra. No entanto, nos torna mais maduros, mais capazes de enfrentar a vida com lucidez e equilíbrio, ajuda-nos a escolher as coisas mais excelentes, não nos contentando com a superficialidade. Meu irmão, minha irmã, não se contente com a superficialidade espiritual. Eu fico muito preocupada quando eu vejo um servo dizendo assim: olha,
eu estou muito satisfeito com a minha vida espiritual, eu tenho buscado o Senhor e desfia todo o rosário de práticas devocionais dele. Para com isso, em nome de Jesus. Se nós tirarmos todas as nossas inadequações, todas as nossas limitações, sabe o que vai sobrar? Nada. De nós mesmos não vai sobrar nada. E nós estamos aqui de pé, fazendo a obra de Deus. Nós estamos aqui, indo e vindo, porque o Senhor é gracioso. E Ele resolveu, pela sua graça, nos sustentar. Amém? Amém. O aparente sono de Jesus, ou silêncio de Jesus no barco, não significa inação, descaso ou apatia da parte dele. Esse sono faz parte dessa didática linda de Deus, que muitas vezes o homem não entende. O que ele deseja é que confiemos em sua suficiente graça, numa atitude de fé perseverante. Se eu tenho uma palavra para você nessa noite, eu quero dizer: persevere, continue, não desista, ore, mesmo que você ache que a sua oração não esteja resolvendo nada, mas ore e creia, porque você não serve ao Deus morto das procissões, você serve ao Deus vivo, ao Deus que muda histórias, ao Deus que transforma vidas. Tem situações das nossas vidas, da minha vida, que não adianta diálogo, não adianta conversar, não adianta tentar, não adianta usar meios diferentes. Sabe qual é o meio que eu vou usar? Oração. Ore e espere ver a glória de Deus na situação. E terceira coisa que me chama a atenção no texto, está nos versículos 39 a 41, tudo, absolutamente tudo, está no controle soberano do Senhor. Versículos 39 a 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Porque é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Descobrimos aqui que nada do que venha a nos acontecer está fora da área de controle e cuidado amoroso de Deus. Ele não nos promete livrar de passar por vales sombrios, vales de sombra de morte, de entrar em fornalhas ardentes. Ele não nos promete impedir de atravessar desertos abrasadores, de enfrentar gigantes, mas garante a sua presença conosco em todo o tempo. Porque se ele não estivesse nas situações, a família Almanza teria enlouquecido, a irmã Flávia teria enlouquecido, a irmã Socorro teria enlouquecido, e a irmã Ana lá em Maceió, diante daquilo tudo, falta de recurso, tantas coisas, também teria enlouquecido. Mas o Senhor, Ele esteve ali, Ele está presente, Ele é um Deus vivo, invisível mas real, é um Deus que transforma vidas e que faz maravilhas quando nós confiamos a nossa vida, o nosso caminho e os nossos cuidados a Ele. Por isso aqueles discípulos foram severamente repreendidos por Ele, por causa da sua falta de fé e timidez diante da tempestade. Uma vez eu vi um pastor dizer que o Senhor queria que eles repreendessem a tempestade e o vento. Não, o Senhor queria que eles confiassem nele. Ele estava no barco, o Senhor está conosco, na pessoa do Espírito Santo da igreja. O Espírito Santo, Ele é o Senhor da igreja, e Ele é aquele que conduz todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Então, cada dia mais, eu me convenço que Deus tem um caminho na tormenta e o usará sempre que for necessário nos mostrar que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Às vezes eu digo assim: Senhor, tem misericórdia, Pai. Se o Senhor for usar o seu caminho na tormenta, nessa situação, livra-me das horas dos suores frios.
tem misericórdia e sustenta meu coração, sustenta minhas entranhas, para que eu veja a tua glória nessa situação, em nome de Jesus. E o próprio Senhor, através do salmista, no Salmo 46:10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A mais importante lição das tormentas é que não devo basear meu relacionamento com o Senhor naquilo que Ele pode fazer por mim nessas horas, mas no que posso fazer nessas horas, tendo Ele comigo e usando a autoridade que Ele me concedeu. Isso faz toda a diferença. O Senhor requereu ousadia e fé daqueles discípulos medrosos e reclamões. Em Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos poderá causar dano. Aí você diz assim: mas essa palavra é uma palavra forte, mas nós passamos por tantas perdas. Mas não há dano espiritual, não há dano para o seu espírito é preservado, suas emoções às vezes se abalam, seu corpo sofre, mas o seu espírito ele está absolutamente preservado por Deus, porque o Senhor, Ele sustém você com a sua mão direita fiel, e por baixo de você estão os braços eternos, amém? Outra lição é que muitas vezes a tempestade está instalada em nosso coração, não na circunstância em si, e isso porque esquecemos quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Talvez esse tipo de tempestade seja pior do que as exteriores, porque demonstra falta de fé daqueles que, andando com Ele, não aprenderam nada. Crentes aqui novos e tem crentes maduros, mas eu queria convocar você nessa noite, eu queria desafiar você a estudar a palavra, a ler a palavra, a orar insistentemente ao Senhor, a buscar o Senhor em espírito e em verdade, e amadurecer dia após dia na fé, crescer na graça e no conhecimento de Deus. O que esse texto nos ensina, o que o Espírito de Deus deseja nos ensinar hoje? Primeira lição: Jesus nos convoca hoje a passar a uma outra margem com Ele. Ele deseja para nós um nível de espiritualidade que vai muito além da superficialidade religiosa, do toma lá, da cá, das igrejas mercado. Ele deseja que alcancemos uma espiritualidade de alicerce profundo, cavado na rocha eterna que é Ele próprio. Mesmo estando conosco no barco, e Ele certamente está, não estamos livres de enfrentar tempestades em nossa jornada nesta vida. Segundo lugar, o aparente sono do Senhor não significa apatia, descaso ou inação, mas faz parte de sua didática. É a maneira pedagógica de Deus de nos ensinar lições preciosas. É um recurso, uma oportunidade de manifestarmos ousadia, fé, resistência e confiança na sua suficiente graça. E em terceiro e último lugar, jamais devemos esquecer que o nosso Senhor é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Portanto, Ele está no controle de absolutamente tudo e nos concedeu autoridade. Que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui com essa palavra imprimida na carne do nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.